A paz do Senhor, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4 da revista. Vamos falar sobre o dom da fé. Então pega a revista de vocês, a Bíblia, senta um pouquinho e vamos meditar na palavra do Senhor, tá bom? Vamos começar a aula. Para começar, eu gostaria de explicar um pouco sobre os tipos de fé. Na Bíblia nós temos a fé salvífica, a fé fruto do Espírito e a fé dom espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o dom espiritual, porque o trimestre todo está falando sobre dom espiritual. Lá no finalzinho a gente vai falar um pouco sobre o fruto do Espírito. Mas hoje a gente vai se deter no dom, tá? Então, só para situar um pouco vocês, a fé salvífica, quando a gente crê em Jesus, crê em Deus, esse crer é a nossa fé. Nós cremos nele, nós temos fé em Deus, fé em Jesus. Essa fé já nos salva. Isso de crer que ele existe, ele fala assim, fé salvífica. Nós cremos e com isso nós ganhamos a salvação. Esse é o primeiro tipo de fé. O segundo tipo de fé que eu falei é a fé fruto do Espírito. A fé fruto do Espírito, tem até uma citação legal que eu gostaria de deixar para vocês aqui, do Gordon Shawn, é um escritor, teólogo. Ele fala assim, que a fé salvífica é a semente. A fé do fruto, o fruto da fé é quando a semente que foi plantada em nós, alguma outra pessoa plantou na gente para nos convencer. No nosso caso, no caso de vocês, quero dizer, vocês nasceram na igreja, mas vocês vão conhecer muitas pessoas como eu que não nasceram na igreja e elas foram transformadas pela fé de que Deus existe, essa crença que nós temos em Jesus. Isso foi plantado na gente. Mesmo vocês, isso foi plantado de uma forma em mim, mas em vocês que já nasceram na igreja também ainda é plantado aos poucos, e isso vai produzir um fruto, uma árvore. E essa fé como fruto, ela é a manifestação da primeira fé, que era a semente, a fé salvífica, a fé salvadora. E a terceira fé, que é o dom da fé, é uma concessão direta do Espírito Santo, sem qualquer cooperação humana. Ou seja, a primeira fé é uma fé que é plantada, é a fé semente, A segunda fé, ela é uma fé gerada pela primeira, que também nós temos uma interferência humana, porque a gente precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias, então a gente precisa ouvir dela. O nosso pastor é uma pessoa que nos ajuda muito com isso, os nossos professores da escola dominical, o nosso pai, a nossa mãe, e essa terceira fé que eu falei como dom é uma fé exclusiva do Espírito. A partir do momento que você já tem o fruto da fé, aqui esse escritor, Gordon Shawn, ele fala assim, um crente que manifesta na sua vida o fruto do Espírito, que é a segunda fé, que eu tô falando primeiro, segundo, terceiro, porque é a fé que eu falei aqui no vídeo, tá? Um crente que manifesta em sua vida o fruto do Espírito está capacitado a obter o dom da fé, entendeu? Então, qualquer pessoa pode ter o dom da fé. A partir do momento que foi plantada a semente, cresceu a árvore, gerou o fruto, e no terceiro passo, digamos assim, pode ser gerado o dom da fé. E agora nós vamos falar sobre esse dom da fé, O que é o dom da fé? No primeiro tópico da revistinha de vocês aí vai estar escrito assim, uma convicção de que agora tudo é possível. Esse é o dom da fé. O dom da fé é uma ação do Espírito Santo que proporciona uma convicção de que agora todas as coisas são possíveis.
Nós temos até na Bíblia diz, lá no comecinho da lição, né? A Bíblia diz em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 6. Lá vai explicar que Jesus estava explicando para nós, na verdade, né? Que se a nossa fé for do tamanhozinho de um grão de mostarda é bem pequenininho. Se a nossa fé for daquele tamanho, a gente pode falar para uma árvore, se arranque das suas raízes e vá se plantar no mar. E se a nossa fé fosse desse tamanhozinho, ela obedeceria. Então é uma fé assim muito extraordinária, né? É um dom que o Espírito Santo nos concede. A fé como dom. Então aqui na revistinha também vai falar da história uma história que aconteceu com Paulo, um dos apóstolos de Jesus, né? Que eles estavam indo para a cidade de Chipre, navegando, e aconteceu uma tempestade muito forte que destruiu quase todo o navio, né? Passou alguns dias, né? Quase uma semana, se eu não me engano. Lá na história vai estar escrito certinho, Atos capítulo 27, versículo 22. Lá na história dele vai falar que ele teve fé para convencer os amigos dele a não ter medo dessa tempestade, que tudo ia ficar bem. Essa fé que aconteceu com Paulo aqui é uma fé como dom, porque é uma fé que não só nos dá poder para fazer coisas extraordinárias acontecer, mas também nos dá poder para convencer as pessoas que estão ao nosso redor também, que foi o que aconteceu aqui com Paulo, entendeu? Então vamos para o tópico 2. O tópico 2 fala assim: orando com uma fé sobrenatural. Nesse tópico ele vai falar assim que nós temos vários tipos de orações muito inteligentes, né, que usam palavras inteligentes, orações poéticas. Tem vários tipos de orações assim que a gente vê na igreja com os nossos irmãos, mas a melhor oração é aquela oração que é feita com fé, a fé com dom. Aí na sua revistinha vai até contar a história de um homem que ele estendeu uma corda que atravessa de um penhasco no outro. E ele falou pro pessoal que estava assistindo ele, falou pro público: vocês creem, vocês têm fé que eu consigo atravessar essa corda? Aí todo mundo levantou a mão: eu creio que você atravessa. Aí ele fez uma segunda pergunta: então, já que vocês creem, quem quer vir sentado no meu ombro para eu atravessar? Aí já ninguém se prontificou, né? Ninguém levantou a mão. Então assim, o que ele quer dizer com essa história? Ele quer dizer que quando nós fazemos as nossas orações, quando a gente quer que alguma coisa aconteça, pede para Deus, não adianta a gente falar só assim: Deus, o Senhor não pode fazer isso, eu tenho fé que o Senhor vai fazer. Não adianta você só falar que você tem fé se ali dentro você está duvidando. Ali dentro do seu coração você está assim: eu tenho fé, mas será que ele vai fazer mesmo? Essa dúvida não é um dom. Não faz parte do dom da fé. É isso que a gente tem que buscar, né? Esse dom, essa melhora que nós temos em nossa vida, que nós podemos ter em nossa vida, né? E no último tópico, para concluir, a lição aqui vai falar realizando coisas extraordinárias. Ele até faz uma pergunta: quem não gostaria de ter poderes especiais, né? Todo mundo gostaria de ter poderes especiais. Mas vocês sabiam que na Bíblia nós temos muitos heróis com poderes especiais, todos eles em comum, o mesmo poder? Então assim, lá no capítulo 11 de Hebreus tem uma galeria, né, com o nome desses heróis, os heróis da fé. E todos eles tinham algo em comum, todos eles tinham esse superpoder. Por isso que eles entraram nessa galeria, né? Todos eles tinham fé, essa fé como dom, não uma fé comum. Essa fé igual na história que eu falei do rapaz que tinha que atravessar uma corda. A primeira pergunta que ele fez vocês têm fé que eu atravesso? Aí todo mundo falou: eu tenho fé. Essa fé é uma fé comum, uma fé que a gente fala da boca para fora. Uma fé comum.
E esses heróis da fé, não. Esses heróis da fé tinham o dom da fé. Eles tinham uma coisa diferente. E essa fé que foi o superpoder deles, entendeu? É a fé que é o poder de Deus. Deus é o dono de todo o poder, o dono de tudo. E você também pode ter isso. Eu também posso ter isso, nós todos. E é isso que eu desejo para vocês como conclusão dessa aula, né? Eu desejo que vocês tenham esse superpoder. Então eu peço que vocês leiam bastante a lição. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá? Eu me coloco à disposição, o professor Pedro também, para qualquer eventual dúvida. E busquem esse superpoder, porque esse é um dos maiores poderes que nós podemos ter enquanto crentes, né? Até Jesus voltar. Tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.